No primeiro domingo da Quaresma, nós vimos o Evangelho das tentações de Jesus. No segundo domingo, a Transfiguração. No terceiro, o Evangelho da Samaritana. Semana passada, que foi o quarto domingo, a cura do cego de nascença. E hoje a liturgia nos propõe esse Evangelho muito longo, por sinal, que é o Evangelho da ressurreição de Lázaro. E por que a liturgia da igreja nos propõe esse Evangelho justamente nesse quinto domingo? Nos propõe para já nos indicar a ressurreição de Cristo que nós celebraremos na Páscoa. E para indicar também a nossa ressurreição, porque no próximo domingo já celebraremos Ramos, abrindo a Semana Santa. Na verdade, a liturgia de hoje, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, tratam do tema da ressurreição. A primeira leitura do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel ele é chamado de profeta da esperança. Por que Ezequiel é chamado profeta da esperança? Porque o profeta Ezequiel, ele exerceu o seu ministério de profecia quando o povo de Israel havia sido exilado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Então o profeta Ezequiel estava junto do povo no exílio da Babilônia e o seu ministério teve dois momentos. O primeiro momento, assim que o povo foi deportado para a Babilônia, tirado de Jerusalém, então o povo não tinha templo, não tinha culto, não tinha ali sacerdotes, o povo estava deportado na Babilônia. O profeta Ezequiel chega e faz o anúncio, porque quando o povo foi deportado, muitos pensaram que o exílio duraria pouco tempo, seria um tempo breve. Eles alimentavam uma esperança de que em pouco tempo seriam libertados. Aí o profeta Ezequiel faz um primeiro anúncio, destruindo aquelas falsas esperanças. O profeta Ezequiel anunciava que o tempo do exílio da Babilônia não duraria tão pouco como aquele povo esperava. Num segundo momento do profeta Ezequiel, depois que o povo de Israel já estava há um bom tempo no exílio da Babilônia, aí o profeta Ezequiel faz o anúncio da esperança. O povo já estava ali há muito tempo perdendo a esperança, já não acreditava mais que voltaria da Babilônia. Aí o profeta Ezequiel, no segundo momento da sua profecia, ele anuncia que apesar de muito tempo estarem ali, chegaria o momento em que Deus libertaria o seu povo. E é justamente nesse segundo momento que se encaixa a leitura de hoje, a primeira leitura. Deus concede uma visão a Ezequiel, numa montanha, aqui é só um trecho de toda a visão, mas Deus leva Ezequiel para uma montanha e concede a Ezequiel a visão de uns ossos ressequidos. E Deus diz a Ezequiel: esses ossos parecem sem vida, mas eu soprarei o meu espírito e profetiza diante deles que eles voltarão à vida. Era o povo de Israel, que estava no exílio, desacreditado, se sentindo abandonado, na solidão, sem esperança. Deus diz a Ezequiel: profetiza sobre esse povo e com a ação do meu espírito eu farei voltar à vida. Na nossa vida também é assim. Como o povo de Israel que estava exilado na Babilônia, nós também em alguns momentos experimentamos a solidão, experimentamos o desespero, nos sentimos abandonados, experimentamos situações aparentemente de morte em que nós não cremos mais na vida, só que Deus pode soprar o Espírito Santo e devolver a vida. Eu não sei qual situação de morte que você já enfrentou, ou até que você esteja enfrentando. Se é uma situação de morte no seu casamento que você não acredita mais, que você não tem mais esperança, que você se sente abandonado. Eu não sei se é uma situação de morte no seu trabalho profissional, se você trabalha, mas parece que nunca vai para frente. Eu não sei se é uma situação de morte no seu relacionamento com a sua família, uma divisão familiar que você está vivendo e que você não vê mais saída. Eu não sei se é uma situação de morte, até mesmo na sua relação com Deus, na sua relação com a igreja, que você se sente decepcionado, que você não tem mais esperança. Eu não sei. Eu só sei que nessa situação de morte, Deus pode soprar o Espírito Santo e pode fazer com que você volte à vida. Deus tem esse poder. E também no Evangelho,
Jesus teve o poder e tem o poder de nos tirar de situações de morte. Em relação a Lázaro, ele fez ali um milagre, uma ressurreição física. Jesus já havia tido muito contato com a família de Lázaro. Jesus era amigo de Lázaro, de Maria, de Marta. Jesus por várias vezes passou em Betânia, na casa desses amigos. Ali era um lugar de descanso para Jesus, de consolo. E ele recebe a notícia de que o seu amigo Lázaro estava morto. O evangelho é bem extenso. Tem os personagens, tem Marta, Maria, tem todo o ambiente. Agora o que me chama a atenção é no versículo 35, que é um dos menores versículos da Sagrada Escritura. Jesus, sabendo que Lázaro estava morto, Jesus vendo o sofrimento de Marta e de Maria, vendo a comoção daqueles que estavam ao redor, o evangelho diz que Jesus ficou interiormente comovido, se estremeceu, e o versículo 35 diz: e Jesus chorou. Se por um lado Jesus, na sua divindade, porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se na sua divindade ele ressuscitou Lázaro, na sua humanidade Jesus chora, porque é homem, porque também partilha dos nossos sofrimentos. Quando Jesus olha para os nossos sofrimentos, sabe que nós estamos sofrendo, por mais que ele permita uma situação assim, ele não sente prazer com isso. Jesus não olha para mim, Padre Rafael, quando eu estou numa situação difícil, num sofrimento, numa provação que ele permite, mas ele não olha para essa situação e sente prazer com isso, e se sente agraciado com isso. Não, ele partilha do meu sofrimento, ele também se comove e ele sabe do que eu preciso. O choro de Jesus é expressão da humanidade dele. O choro de Jesus é sinal de que ele sabe, ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que nos machuca, ele sabe o que nos fere, ele sabe o que nos angustia. E justamente por isso, ele sempre tem um propósito de salvação para nós. E se Jesus chorou, nós também podemos chorar. Não um choro fingido, não um choro dissimulado, não um choro falso, mas muitas vezes o choro, quando ele é sincero, quando ele é profundo, ele é uma expressão do que a nossa alma está sentindo. Então, em alguns momentos nós podemos chorar, às vezes até precisamos, para expressar aquilo que está dentro de nós. O choro muitas vezes lava a nossa alma. Eu não sou muito de acompanhar a canção nova. Assim, teve um tempo que eu acompanhava mais. Mas tem um cantor que, se eu não estiver enganado, ele deixou a canção nova por motivos pessoais. Mas aquele cantor Dunga, tem uma música dele, quando eu olhava para a liturgia, eu me recordei dessa música. Chama Restauração. Se vocês pesquisarem lá no YouTube Dunga, música Restauração, vocês vão ver essa música. O início da música, o Dunga começa dizendo: Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa a dor. Depois a música continua. Mas é essa dinâmica. Quando nós temos um choro sincero, quando nós temos um choro profundo que vem do nosso coração, que vem da nossa alma, ele é a expressão da nossa dor, é a expressão do nosso sofrimento. E Jesus, que viu o sofrimento de Marta e Maria, que viu o sofrimento daqueles que choravam a morte de Lázaro, ele também vê o nosso sofrimento. Ele enxerga a nossa alma e o nosso coração. Por isso que é importante, quando nós choramos, não parar no choro, mas a partir do choro, voltarmos a Deus. Eu não sei se você está passando por alguma situação de morte. Morte espiritual causada pelo pecado, porque a primeira morte vem pelo pecado. É a morte espiritual. Eu não sei se é uma morte na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Eu não sei se é uma situação de morte, de alguma perda que você teve. Mas coloque diante
desse altar, do altar da Eucaristia, nessa Santa Missa. Coloquemos a nossa dor, as nossas situações de morte diante de Jesus. Ele vê o nosso sofrimento, Ele enxerga o nosso coração, Ele enxerga a nossa alma e Ele sabe o que é melhor para nós. Queridos irmãos e irmãs, já estamos nos aproximando cada vez mais da celebração da Páscoa. Semana que vem celebraremos Domingo de Ramos, depois já entraremos na Semana Santa. Que tudo aquilo que nós estamos aprendendo nessa Quaresma, espero que nós estejamos aprendendo, quando vier a Páscoa, nós não joguemos fora. Uma das maiores armadilhas para um católico é viver bem a Quaresma, na penitência, na oração, na caridade, mas depois que celebra a Páscoa, parece que esqueceu tudo o que viveu. A Páscoa é o tempo da vida nova. Então tudo aquilo que nós aprendemos na Quaresma, depois da Páscoa, deve permanecer na nossa vida.